Ei, ei. Boa noite, irmãos. Vamos mais uma vez adorar ao nosso Deus, aproveitando o santo chamado do Senhor para nós, não é? Nós estamos aqui porque, por uma questão de análise, escolhemos o caminho do Senhor, não é? Se servimos a Cristo é porque Ele é bom, é como aprendemos em 1 de João, não é? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o nosso amor por Cristo é nada mais do que o fruto do amor dele por nós, e por isso podemos adorá-lo, porque Ele nos chama então para isso. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para darmos início ao culto solene. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 107, versos 1 a 8, diz bem assim, ouçam com atenção. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e aos que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Temos então razões, não é, para adorar aquele que nos criou e nos chamou. Cantemos então o Salmo de número 24 ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Assim somos chamados pelo Senhor nosso Deus. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder assentar, meus irmãos. E vamos, neste momento, então, orar ao nosso bondoso Deus. Oremos, então.
Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez podemos não só cantar ao Senhor, entoando louvores, salmos, mas podemos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, tendo a convicção de que o Senhor nos ouve, por causa da tua bondade e da tua misericórdia, por causa do teu amor que é sem igual. E por isso, ó Deus, te louvamos pelo teu cuidado, te louvamos por teu poder infinito de manter todas as coisas, pois o Senhor sustenta tudo. Todo este universo, ó Deus, é sustentado pelo teu poder, e nós também podemos então desfrutar das maravilhas do Senhor, do teu cuidado, da tua providência em nossas vidas. Por isso te louvamos pelo cuidado, pela proteção, pela vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também pelo dia de hoje, quando pela manhã podemos ser abençoados por tua santa palavra e na comunhão dos santos, e agora mais uma vez temos o mesmo privilégio de mais uma vez cantarmos ao Senhor, orarmos a Ti e também ouvirmos a pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor, por teu cuidado tão leal, pois o Senhor manifesta a tua bondade e a tua fidelidade de geração após geração, e somos testemunhas disso, porque continuamos ouvindo o teu santo chamado, pois somos convocados pelo Senhor para o culto solene. Por isso nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, a realmente adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, a sermos sinceros diante do Senhor, pois Tu és o Deus Santo e Todo-Poderoso. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos cantar ainda o Salmo de número 96. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantemos então. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Graças a Deus. Vamos, meus irmãos, agora fazer uma leitura da palavra de Deus, o Salmo de número 19. É um texto que está relacionado com a pregação também desta noite. Salmo 19. Salmo de número 19, diz assim a palavra do Senhor. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele, pois, uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da sabedoria guarda o teu servo, da soberba, aliás, me perdoe, irmãos, da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Este salmo realmente é lindíssimo. Nós podemos ouvir neste salmo como o salmista se expressa, mostrando que a lei de Deus, para ele, é doce como mel. Nós vamos aprender justamente sobre isso no sermão dessa noite, meus irmãos. Nós vamos cantar mais um salmo antes da pregação, que é o Salmo de número 90. Eu deixei compartilhado a playlist, o Salmo com os irmãos, mas eu vou colocar aqui o playback com tom baixo para conseguirmos cantar, não é de maneira apropriada. Então deixe-me colocar aqui o playback. Senhor, tem sido refúgio para nós durante todas as gerações, antes que os montes viessem a ser, antes da terra e o mundo existir. Deus eternal, tu és Senhor, sempre e sempre tu és Deus. Fazes o homem voltar a ser pó, e depois dizes, volvei daí. Como um dia 1000 anos se vão, e como ontem eles serão, pois aos teus olhos são assim, como a vigília que se foi. Todo esse tempo qual torrentes são, tu as arrastas como dormir, são como a relva que cedo abre a flor,
e enche a manhã de enfeite e verdor. Mas quando a tarde chega ao fim, murcha e seca se tornou, pois consumidos estamos, ó Deus, e conturbados por teu furor. Em tua presença está nosso mal, nosso pecado oculto também. Na tua ira os dias vão, qual breve pensamento são. 70 anos é o nosso viver, se há vigor 80 serão, porém não passam de canseira e dor. Depressa vão e voamos nós. Quem é capaz de conhecer a tua ira, o teu furor? Ensina-nos nossos dias contar, para que sábio seja o viver. Volta e tenha de nós compaixão, dá-nos tua graça pela manhã, e sempre alegres teu louvor entoaremos com fervor. Por muitos dias alegra-nos, pois tua aflição nos veio atingir. Por muitos anos concede o favor, pois suportamos o teu furor. Que nós vejamos teu agir, e os nossos filhos teu fulgor. Seja a tua graça, ó Deus, sobre nós. Sim, tua graça, ó nosso Senhor. As obras das nossas mãos, nosso Deus, vem confirmar, Senhor, sobre nós. Das nossas mãos as obras, sim, confirma sobre nós, Senhor. Amém. De pouquinho em pouquinho vamos nos aperfeiçoando, cantando este salmo, meus irmãos. Vamos, então, mais uma vez orar ao Senhor, pedindo que nos abençoe pela pregação do Evangelho. Oremos. Ó Deus bendito e todo-poderoso, nós já te louvamos por tua bondade e misericórdia, e agora iremos ouvir a pregação do Evangelho. E mais uma vez, precisamos clamar ao Senhor, pedindo que nos abençoe, que nos ajude, Senhor, que nos ensine os teus caminhos, pois necessitamos do cuidado do Senhor, necessitamos do teu conselho eterno, da tua palavra em nossa vida, para sermos dirigidos de acordo com a tua santa vontade. Por isso, ajuda-nos a realmente ouvir com temor a tua santa palavra, como palavra autoritativa, a fim de sermos alimentados espiritualmente, fortalecidos, para então batalharmos pela fé. Ajuda a tua igreja, Senhor, nos ajuda, pois precisamos de ti. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Muito bem, nós já lemos o Salmo 19. Agora nós estaremos lendo ainda, eu vou estar lendo para os irmãos ainda as perguntas e respostas, na verdade mais reduzida eu vou fazer isso, do dia do Senhor 34, para explicar para os irmãos. Pela manhã eu preguei uma pregação catequética, e agora de noite também, porque na semana passada não houve pregação catequética, estou compensando, entende? Então de manhã foi dia do Senhor 33,
e agora dia do Senhor 34, certo? E se o Senhor Deus nos permitir, na próxima semana eu vou dar início à pregação dos mandamentos. Hoje vai ser uma introdução aos mandamentos, certo? Próximo domingo, então, pregação no primeiro mandamento e assim sucessivamente, para que venhamos ter boa compreensão daquilo que a lei do Senhor exige de nós. Mas eu quero ler ainda a pergunta 92, que diz bem assim, dia do Senhor 34. O que diz a lei de Deus? Resposta: então falou Deus todas essas palavras, não é? Esse é o prólogo que nós já lemos pela manhã. E o Senhor começa a falar: eu sou o Senhor teu Deus, ainda faz parte do prólogo, que te tirei da terra do Egito. Então podemos perceber aqui que Deus primeiro fala quem Ele é e quem esse povo é que está recebendo a lei, para que haja então a motivação correta para a obediência. Nós somos libertos por Deus, então a lei foi dada para o povo expressar gratidão a Deus pela libertação, certo? Eu não vou ler todo o texto dos mandamentos, porque eu já li pela manhã, mas vou ler a resposta à pergunta 93, que diz bem assim: como estão divididos esses mandamentos? Em duas partes. A primeira nos ensina como viver com relação a Deus, e a segunda, que dever temos para com o nosso próximo. Não é? Então temos aqui realmente o ensino acerca de como Deus divide os mandamentos e nos ensina acerca do amor, meus irmãos. Eu quero ler então agora o texto principal da pregação. É o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 20 apenas. Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é o nosso relacionamento com a lei? Afinal de contas, meus irmãos, Deus nos deu a lei, os 10 mandamentos, mas qual é a relação da igreja cristã com relação aos mandamentos? Estou perguntando isso, irmãos, porque em nossos dias existe um pensamento entre os cristãos que é um pouco estranho, na verdade. Dá uma paradinha? Não se preocupe, é sermão escrito, então, aqui. Tranquilo? Vamos lá, então. Ou seja, existe um pensamento que é estranho acerca dos mandamentos, que infelizmente tem imperado no contexto cristão moderno. Este pensamento é o que é chamado de, ouçam com atenção, vou explicar os termos para os irmãos, antinomianismo ou então antinomismo. Esses dois termos significam simplesmente isso, a negação da lei. Então, o antinomista, ele é o oposto, o extremo oposto do legalista. Numa ponta, em uma extremidade, nós temos o legalista, e na outra extremidade, o antinomista. Um acha que é salvo pela lei e o outro rejeita a lei, acha que não precisa dela. Então, existe esse antagonismo aí. O nosso tempo, então, meus irmãos, é marcado por uma rejeição terrível dos mandamentos, não é? Da lei de Deus. Na verdade, há uma rejeição cultural muito grande com tudo aquilo que tem a ver com lei, com mandamento, com regra, com princípios. As pessoas estão realmente cada vez mais entregues a revoluções e elas têm dificuldades com princípios, com coisas básicas. Entende? Não é só uma questão dos mandamentos de Deus, é um problema cultural. Muitas vezes os jovens, por exemplo, eles não conseguem manter práticas comuns de relacionamento, do bom trato para com os mais velhos e com o próximo, por exemplo. O cumprimentar,
o dar o lugar, são coisas simples, isso não são mandamentos, entendo o que eu estou dizendo, certo? Mas são princípios simples de nossa cultura e digamos assim, da nossa boa convivência em sociedade, mas muitas pessoas simplesmente não conseguem fazer essas coisas. Rejeitam. E aplique isso agora ao entendimento de leis, não é? De mandamentos. Infelizmente, então, na boca de muitos crentes, isso é triste, meus irmãos. Eu não falo isso com alegria, não. É com tristeza. Na boca de muitos crentes, não é? Existe a frase: a lei passou, estamos no tempo da graça. É isso que muitos cristãos têm dito. Não precisamos nos submeter mais a mandamentos. As tábuas da lei, elas foram entregues a Moisés. E o que Cristo e os seus cristãos têm a ver com Moisés e a lei? Ora, quem diz que a lei passou e ainda fala que não precisamos mais de mandamentos, com isso está tornando Cristo um tipo de revolucionário. Quem está dizendo que, porque é cristão, não precisa mais dos mandamentos da lei de Deus, está tratando Cristo como sendo um revolucionário, isto é, alguém que veio para quebrar paradigmas, para desfazer o que foi feito, para rejeitar a lei de Deus e estabelecer um novo tipo de espiritualidade desligado daquilo que Deus ensinou, não é, no passado. A pergunta é, será que é assim mesmo? Será que Cristo é um revolucionário que acabou com os mandamentos, que destruiu a necessidade de entender a importância dos mandamentos para a vida do cristão? Hoje nós vamos ouvir uma pregação justamente com o tema Deus deu uma lei ao seu povo. É um título simples, porém objetivo, para realmente colocarmos em nosso coração, em nossa mente, que Deus deu uma lei ao seu povo. E contra os argumentos antinomistas, ou seja, que rejeitam a lei de Deus, vamos ouvir Cristo. Vamos à palavra dele, vamos ao que ele disse às pessoas de sua época. No verso 17, o Senhor disse bem assim: não cuideis que eu vim destruir a lei. Olha as palavras de Cristo aqui. Ou os profetas: não vim destruir, mas cumprir. Meus irmãos, estas palavras de Cristo são importantes e contundentes para nós. E fala diretamente à nossa geração, que é tão revolucionária. Que, como já expliquei na introdução, é contra a lei de Deus. As palavras de Cristo aqui mostram que ele, está não rejeitando a lei e os profetas, mas reafirmando, a lei e os profetas. Não existe, então, uma tensão entre Cristo e Moisés. Isso é uma mentira. Não há tensão entre Cristo e Moisés, E isso é importante para nós, meus irmãos. É importante porque, realmente, aqueles que falam de Cristo e tentam separar da lei estão distorcendo Cristo para a sua própria vida. Estão buscando um Cristo que não ensina a lei, que não ensina os mandamentos do Senhor. E o pior, muitos tratam os mandamentos, nesse sentido, não como sendo algo dado por Cristo para a sua igreja, mas como sendo simplesmente coisa de hipócritas. Tenta imaginar, existiam aqueles fariseus, aqueles hipócritas, como existem hoje também, certo? Que eram legalistas e eram mentirosos. Mas as pessoas acabam invertendo as coisas, os valores, e ao invés de reconhecer que aqueles homens eram hipócritas e mentirosos, eles acusam a lei e não os homens. É como se a lei fosse culpada. Não, mas peraí, a lei não é coisa de hipócrita. Em Mateus 23, Jesus diz mais ainda. No versos 2 a 4, ouça o que o Senhor diz: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Ele está fazendo uma crítica aos fariseus, certo? Olha o que ele diz, ouçam o que ele diz aos seus discípulos. Ele fala dos fariseus e dos mestres da lei. Agora observem o conselho de Cristo aos seus discípulos. O que ele fala: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus não reprovou o ensino dos fariseus aqui, no que diz respeito à lei. Ele não condenou a lei porque os fariseus eram hipócritas. Qual o sentido de você condenar o princípio se as pessoas não cumprem? Seria como hoje eu falar bem assim: olha, vamos abandonar os mandamentos, vamos deixar esse negócio de mandamento de lado. Mas por quê, pastor? As pessoas não obedecem mesmo. Então vamos deixar de lado. É assim que funciona, porque se for desse jeito,
Vamos começar a abrir mão de um monte de coisas, porque as pessoas não fazem. Não é? Olha esse tipo de argumento, meus irmãos. Observe como esse argumento é tão comum para a nossa geração. É tão comum para a nossa geração. Vou aplicar esse argumento aqui, certo? Que é o que muitos usam hoje na cristandade para falar como o mundo tem também usado o mesmo argumento para defender, por exemplo, o aborto e o uso de drogas. Legaliza as drogas. Sabe por quê? As pessoas já usam mesmo. Não já usam. Não tem um monte de pessoas entregues, escravizadas às drogas, que compram drogas o tempo todo? Então por que ficar botando lei para poder proibir? É assim que as pessoas pensam. Legalizem um aborto, as pessoas abortam mesmo. Então, basicamente, as pessoas acusam a lei e não quem está desobedecendo a lei. Cristo não condena a lei. Ele não condena o ensino dos fariseus. Ele disse aos seus discípulos: façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, ele não reprova a lei, reprova os fariseus, reprova o hipócrita. Esse é o ponto. Ou seja, mais uma vez, Cristo, ele não é antagônico à lei, ele não está contra a lei de Deus. Essas palavras para nós, então, têm grande peso, meus irmãos, porque mostra que Cristo, ele não veio desfazer nada, apenas levar a lei ao seu cumprimento. Ele não veio fundar, nesse sentido, algo tão distante assim de Israel, do povo de Deus. Quebrar, nesse sentido, não é, os mandamentos que o Senhor tinha dado ao seu povo e estabelecer uma coisa nova. Não é assim que funciona. Há novidade no Novo Testamento há, mas essa novidade não rompe com o Antigo. Do contrário, nossas Bíblias seriam só Novo Testamento. Mas tudo aqui é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não é? São palavras para nós importantes demais, meus irmãos. Cristo, então, ele nos ensina que ele veio cumprir a lei, algo que nós jamais fizemos. Ele fez por nós. Nem tampouco ele cortou os laços com a antiga aliança, como se fosse algo inútil, sem valor para nós. Na verdade, suas palavras reafirmam o valor da lei para o seu povo. Inclusive, se continuarmos lendo o texto de Mateus 5, vamos perceber o seguinte, que o que eu estou pregando hoje é, na verdade, uma introdução ao que ele vai abordar, que é explicar como cumprir os mandamentos. É o que ele vai fazer aqui, logo em seguida. Ele primeiro fala que ele não veio quebrar a lei ou os profetas, veio cumprir, e então começa a explicar para aqueles daquela época como cumprir a lei de maneira correta. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, eu porém vos digo. Ou seja, ele começa a explicar como obedecer o mandamento de verdade. Esse é o ponto aqui. Na verdade, suas palavras reafirmam esse valor, o valor da lei. É o que o Salmo 78, por exemplo, nos ensina. Quando lemos o 78, o Salmo, versos 5 ao 7, ouçam com atenção. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Jesus está reafirmando essas palavras. Jesus é o Filho, o grande herdeiro. E ele está fazendo outras gerações conhecerem esse testemunho. O Salmo 78 diz justamente isso, que Deus colocou um testemunho em Israel, a sua lei, para guiar o seu povo, para que os pais ensinassem aos seus filhos, a fim de que as gerações vindouras fossem alcançadas. Quem fez com que o Evangelho chegasse até nós, para compreendermos que Deus, sim, determinou uma maneira como o cristão deve viver? O Senhor Jesus Cristo, que ordenou seus apóstolos, que ordenou sua igreja a se espalhar pelo mundo e ensinar os princípios da palavra dele. Ele está fazendo isso cumprir agora. Esse testemunho chegou a nós brasileiros, meus irmãos, pela bondade do Senhor. Observamos agora também o verso 18, que diz bem assim, ainda de Mateus 5. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido.
Então, primeiro ele começa dizendo bem assim: não pensem que eu vim destruir, revogar a lei aos profetas. Eu não vim revogar nada, eu vim cumprir. Foi o que eu vim fazer, cumprir. E agora o que ele diz é: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio passará da lei sem que tudo seja cumprido. Muitos cristãos hoje encaram os mandamentos como sendo de um tempo passado, sem importância e sem aplicação para nós hoje. Como isso é, na verdade, algo ruim para a cristandade, meus irmãos. Um povo que não tem princípios morais, que não entende o que é a lei de Deus e que rejeita, é um povo que está perdido, que não consegue viver a vida cristã tal como ordenada por Cristo. Porque Jesus está dizendo que enquanto houver céu e terra, se alguém quer fazer essa divisão tola de dizer bem assim: olha, pastor, Antigo Testamento é Antigo Testamento, nós agora vivemos no tempo da graça, há uma separação. Cristo é quem está dizendo que enquanto houver céus e terra, a sua lei não passará. Isso significa dizer o quê? Que a lei continua em pleno vigor, em pleno uso. Ela funciona. Ela nos guia a Jesus Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Enquanto houver céu e terra, a lei não passará. Aí eu pergunto, não é? Há muitos que acabam dizendo: não, a lei passou, Cristo revogou. Eu pergunto: os céus e a terra passaram? Porque esse é o prazo que ele estipula aqui. A lei, o céu e a terra passaram? Já estamos no novo céu e nova terra? Não. Estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, essa lei é válida. Ela deve ser respeitada, temida, obedecida. O ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, então desmascara o antinomismo e deixa sem argumentos os que odeiam a lei de Deus, que lutam contra ela. Irmãos, é sério, parece às vezes até que eu estou exagerando, mas experimentem conversar com outros cristãos sobre os mandamentos da lei de Deus. Muitos vão ficar escandalizados. Vão ficar escandalizados. É como se você estivesse tentando colocar algemas nele. Não, isso não existe. Eu sou livre agora em Jesus Cristo. Pare com esse negócio de mandamento. Você abre a Bíblia. Não, isso é Antigo Testamento. É assim que muitos agem hoje. Mas estamos ainda aqui. Céus e terra não passaram ainda e, portanto, a lei está em pleno uso e deve ser respeitada. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, no verso 18: em verdade, isto é, de fato eu digo. Suas palavras são palavras de ênfase para os seus discípulos. Não são meras palavras sem importância, mas são palavras sérias e devem chamar a nossa atenção. Nós temos que ouvir essas palavras com foco, com atenção. Foram palavras importantes naquele contexto e é para nós hoje também. Talvez o público ouvinte que fosse composto, não é, ali, não fosse apenas composto por pessoas que estavam concordando. Talvez muitos daqueles que estavam ouvindo as palavras de Cristo eram daquelas pessoas que rejeitavam a lei e que estavam enxergando Jesus como sendo esse tal revolucionário. Vamos seguir esse homem, ele vai mudar tudo. Vamos seguir esse homem, ele vai acabar com essas leis antigas. Não vamos mais sofrer punições, não haverá mais regrinhas. Ele é um revolucionário, ele veio quebrar paradigmas. Ele é um rebelde aqui em Israel, que vai nos libertar das amarras do legalismo. Talvez, ao verem suas ações, eles tivessem interpretado de maneira errada. E assim hoje as pessoas fazem. Quantos sermões eu, em minha vida cristã, não já ouvi, por exemplo, sobre a mulher adúltera? Sermões que eu ouvi, onde pastores vociferavam, eles falavam, não é, que a lei passou usando aquele texto. Como se Cristo tivesse, de alguma maneira, ali abolido a lei. Está vendo aí, ó? Ela foi pega em flagrante adultério e a lei não manda condenar? Por que ela não foi condenada? Está vendo aí que a lei não é para ser aplicada mais? Então Cristo entraria em contradição, porque ele está dizendo aqui que a lei está em pleno vigor, em pleno uso e deve ser obedecida. O que aconteceu ali, na passagem da mulher adúltera, não tem nada a ver com o descumprimento da lei. Tem nada a ver com o descumprimento da lei. O que Cristo fez foi aplicar aquela lei a todos que estavam ali, e não somente aquela mulher.
Esse era o problema. Por que vocês acham que eles não tiveram moral para jogar pedra nela? Porque eram todos pecadores como ela ou piores. Essa é a razão. As palavras de Cristo foram no coração daqueles fariseus. No coração deles. Foram ali para matar uma mulher dizendo: a lei nos manda matar, vamos matar. E ele fala então: tá certo então, eu não sou contra a lei. A lei é minha. Não é para matar? Beleza então. Mas calma aí. Se algum de vocês aí não tiver pecado, não for como ela, pode largar pedra. Cadê o macho que largou pedra? Ninguém fez isso. Porque todos eram igualmente pecadores. Eles queriam burlar a lei. Então Cristo, na verdade, ele cumpriu a lei ali. Ele mostrou amor. O objetivo da lei não é você matar as pessoas. São regras de amor e não de destruição. E eles não entenderam isso. Ou seja, ele está dizendo: eu não vim destruir, eu não vim revogar, eu vim cumprir esta lei. E mais do que isso, meus irmãos, ele dá ênfase ao nosso dever, não é, com relação à lei. No verso 19, ouça o que ele vai dizer ainda. Ele primeiro fala do princípio, do propósito. Ele vai deixar claro que devemos sim obedecer à lei. No verso 19 ele fala bem assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. São palavras de ameaça. Qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja. Por menor que seja. Tipo: pastor, tudo bem, não matar, tá de boa, não vou matar ninguém, né? Não adulterar, eu me seguro, pastor. Vou orar e pedir a Deus misericórdia, né? Não difamar o meu próximo, não roubar, estou de boa. Não colocar uma imagem de Deus na minha casa para adorar, de boa, pastor. Mas, já é exagero o senhor ficar dizendo que eu estou pecando se eu não respeito o nome de Deus. Já é exagero o senhor ficar falando desse negócio de guardar o dia do Senhor. Isso é coisa do passado, pastor. São 10 mandamentos. Não foi a igreja que inventou. Deus entregou no monte 10 mandamentos. 10. E o Senhor está dizendo: qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, eu considero menor. Ele está dizendo: e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Nessas palavras, então, nosso Senhor afirma algo que os fariseus e mestres da lei não esperavam. Se ele estava sendo reputado por ser um revolucionário ali, isso quebrou as pernas deles. Eita, imaginávamos que esse homem era contra nós, era contra a lei. Nós tentamos pegá-lo em debates, reclamamos porque eles colhiam espigas no sábado, e para nós ele estava quebrando o sábado, o quarto mandamento. Mas o que ele está dizendo aqui é mais pesado do que o que nós falamos. É muito mais pesado e muito mais sério do que o que nós falamos. Ou seja, eles não esperavam por aquilo, nem os fariseus esperavam, nem aqueles que esperavam de Cristo revolução também, eles aguardavam por isso. Foi um choque para eles. Como assim? Esse homem que veio perdoando pecadores agora está dizendo que se nós não cumprirmos os mandamentos, nós não temos lugar no reino dos céus? É o que ele está dizendo aqui, exatamente isso. Ou seja, com isso ficou claro que ele não estava pregando a abolição da lei, revogação da lei, muito pelo contrário. Ele disse, meus irmãos, que todos os que negassem ou ensinassem errado esses mandamentos, a pessoa tanto nega como ensina errado. Olha, o terceiro mandamento, o que nos diz? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí vem o pastor moderninho, né? O pastor moderninho com calcinha apertada e com suas luzes. Talvez com seu brinquinho, com seu largador, né? O moderninho, não é? Ô, bonzinho. Valeu. Valeu, rapaz. Então, o moderninho, né? Comecei a dizer.
O moderninho chega e diz bem assim: não, pastor, o que o senhor está falando é pesado demais. Veja, a lei diz que Deus não tem por inocente quem toma o seu nome em vão. Aí o cristão moderno diz: nada desse exagero, pastor, por favor, isso é muito pesado. Não há problema nenhum em os irmãos gostarem, não é, de comediantes que zombam do nome de Cristo. Vou ouvir as piadinhas de pessoas que zombam do nome de Cristo. Tá de boa, pastor. Deus leva isso na brincadeira. É o que o mandamento diz? O mandamento diz que ele não vai tomar por inocente, não. Então, uma hora temos que tomar uma decisão nas nossas vidas. Ou ficamos com aquilo que Deus diz em sua palavra, ou com as opiniões dos homens. Isso é um ponto muito sério para nós, irmãos. Cristo está dizendo: eu considerar uma coisa boba, pequena, mas ele não considera. Ele não considera assim. Ele está dizendo que temos que entender que os mandamentos não é, estão em uso, estão em vigor. O que dizer então hoje dos que negam os mandamentos? Aos cristãos que estão, nesse sentido, lutando contra a lei de Deus e que buscam revolução, rejeição da palavra. Aos líderes que estão dizendo: não precisamos mais de mandamentos, a lei passou. O que dizer essas pessoas? Simplesmente as palavras de Cristo. Não temos que debater com ninguém, não temos que brigar com ninguém. É simples. Quer resolver o problema? Irmão, aceite ou não. Está escrito aqui. Eu leio. Eu não vou nem explicar. Eu só leio. Porque ele disse isso. Isso não é fantasia, meus irmãos. Isso é sério. Esta, então, é uma mensagem para aqueles que têm dificuldade com a lei de Deus e que acham que devem lutar contra ela. Se arrependam. Porque se alguém ainda está em conflito com essa lei, eu digo, se alguém tem um incômodo muito grande com a lei de Deus, com os mandamentos, isso pode ser um sinal de que esse indivíduo que tanto tem problema com os mandamentos da lei de Deus, nunca tenha nascido de novo. Talvez seja alguém que não tenha morrido ainda com Cristo na cruz do Calvário. Por que há tanto conflito? Observem o que a palavra do Senhor nos ensina em Romanos 6. Ouçam com atenção, não é? Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. A pergunta é: eu morri com Cristo? Porque se eu morri com Cristo, eu estou nele, a lei não me condena mais. Eu estou justificado do meu pecado. Então por que eu estou ainda lutando contra a lei? Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, se morremos com Cristo, isto é, se a lei já nos matou em Cristo, esse é o ponto aqui central. A morte de Cristo tem que ser a morte dos seus cristãos. Eu devo olhar para Cristo na cruz, o crucificado, e eu me ver lá. Eu assumir a minha vida de quem morreu com Cristo na cruz, para que eu viva uma nova vida então. Do contrário, eu estou vivendo a velha vida que ainda tem problema com a lei de Deus. Se eu estou vivo, o meu velho homem está vivo ainda. Se eu não me vejo como alguém que morreu com Cristo na cruz, sim, eu terei problema com a lei de Deus. A lei me incomodará, me ofenderá profundamente. Meus irmãos, é uma pergunta importante para nós, para cada um de nós. Temos problemas ainda com a lei? Verso 20, ele fala: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como lemos no verso 20, meus irmãos, a justiça dos fariseus e escribas era falsa. Se a nossa não for verdadeira, ele está dizendo, não entraremos no reino dos céus. Eles confiavam em si mesmos. Eles confiavam que eles eram bons. E por isso eles tinham problemas com a lei. Porque eles tinham que lutar o tempo todo para obedecê-la a fim de serem salvos. Aí lembra do que foi na introdução ainda. Os fariseus, que eram legalistas, eles eram um extremo. Mas do outro lado, extremo também, estão aqueles que negam a lei. Que negam. Uns querem ser salvos por ela e outros a odeiam, a rejeitam. Ambos estão errados. E Cristo está dizendo, não entrareis no reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
se formos como eles também, querendo nos justificar por nossas obras, não há esperança para nós. A mensagem de Cristo aqui, então, não nos ensina a rejeitar a lei, mas assim como Ele, ou seja, imitando a Ele, a Jesus Cristo, amarmos a lei. Qual a dificuldade para isso? Para amarmos a lei? É tão pesado assim. Não estou falando para ninguém tentar ser salvo pela lei, não, isso é impossível. Cristo já fez isso por nós. Mas o nosso esforço sincero, por gratidão, para fazer a vontade do Senhor Deus, é algo tão difícil assim. Tão difícil. Porque é estranho. Se fosse assim, ninguém teria prazer em fazer a vontade de Deus. Se fosse assim, ser um cristão seria uma coisa condenatória. Se fosse assim, estar aqui seria a pior coisa do mundo. E eu digo para qualquer um, se uma pessoa vem para a igreja e não gosta de estar aqui, eu convido, eu falo para a pessoa, irmão, olha, tenha sabedoria, vá-se embora. Eu não tenho por que ficar prendendo ninguém aqui. Isso não faz sentido, entende? Não é um tipo de briguinha por almas que nós temos aqui. Nós estamos aqui porque cremos em Jesus Cristo. A minha posição é igual a dos irmãos nesse sentido. Eu estou aqui porque eu creio em Cristo. Se alguém está aqui e está dizendo, eu vou para ali porque, poxa, meus pais são de lá, sabe? Eu tenho um primo, uma prima que congrega ali naquela comunidade e eu sei que a pessoa tem que ter uma religião, mas eu não gosto muito, sabe? Irmão, eu acho muito ruim o pastor dizendo que eu tenho que fazer assim, assim, assado, que certas coisas são pecado. Isso é muita intromissão na minha vida, eu não quero ficar ouvindo tipo de coisa, não. Cara, não faz sentido isso aqui. Nenhum. Ouvir o que Deus está dizendo em sua palavra e rejeitar no coração, me serve de quê? Eu entro vazio e saio vazio. Sem nada para aplicar no meu coração. Sem força, sem alegria. Meus cânticos não vão ter sentido. Eu não vou ter a alegria de cantar os salmos, a palavra de Deus, orar. Tudo para mim vai ser uma coisa estranha. Porque não há alegria. Porque eu tenho dificuldade com a lei de Deus. Eu não quero ser cobrado. E o Senhor não está me cobrando de maneira condenatória. Ele está me ensinando a ser um filho dele. Por essa lei. É simplesmente isso. Na vida de um cristão é Deus nos amando como pais que dão regras aos seus filhos para amá-los, para cuidar deles. Assim o Senhor nos deu mandamentos. Se eu ainda tenho essa dificuldade de enxergar a lei de Deus como se fosse uma coisa condenatória, há um problema sério em mim e eu devo resolver isso. O Salmo 119 nos dá versos tão maravilhosos que mostram como o povo de Deus no passado amava a lei de Deus. E aqui eu mostro uma contradição. Como é que pode cristãos que dizem estamos no tempo da graça e terem tanta dificuldade com a lei, quero saber de mandamento nada, enquanto aqueles que viviam lá na antiga aliança, que eles dizem que não estavam no tempo da graça, porque era um tempo muito mais difícil, mais penoso, eles demonstravam prazer na lei de Deus. Era para eles serem pessoas tristes, angustiadas, se sentirem escravizados à lei de Deus, mas não. Salmo 119, temos alguns versos, quer dizer, todo o Salmo 119, que é gigantesco, é uma exaltação à lei de Deus. Verso 24 diz bem assim: também os teus testemunhos, essas expressões, testemunhos, estatutos, referente à lei de Deus, também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. O salmista, no passado, estava dizendo isso da lei de Deus. Verso 32: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Verso 33, observem a oração, irmãos. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Olha a motivação do salmista. Me ensina a andar de acordo com a tua lei. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, guardar o teu mandamento, a tua lei. Verso 34, dá-me entendimento. Olha para que o salmista pede entendimento. Olha, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Observá-la-ei de todo o meu coração. O salmista clamando, eu quero obedecer ao Senhor. Verso 35, faz-me andar na vereda dos teus mandamentos,
porque nela tenho prazer. Como pode? É tão contraditório um cristão não ter prazer na lei de Deus. É tão contraditório. Tão contraditório. Verso 44. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. O desejo do salmista. Eu quero viver para sempre nos teus preceitos, Senhor. Verso 45. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Para o antinomista, mandamento é prisão. Para o salmista, mandamento é liberdade. Olha a diferença. É somente a mente revolucionária que compreende que a vida no pecado é liberdade. Sendo que a verdadeira liberdade é poder fazer a vontade de Deus. Isso é liberdade. É poder andar no caminho do Senhor. Verso 46, também falarei dos teus testemunhos perante reis e não me envergonharei. Não me envergonharei. Não me envergonharei. Ah, irmão, por que você não vai fazer tal coisa hoje? Irmão, por que você não abre o teu comércio hoje? Por que você não faz isso e aquilo hoje? O cristão que não se envergonha, porque hoje é dia do Senhor. Oxe, meu irmão, vamos dar um rolezão hoje, cara. Domingão? Igreja? Que nada, hoje é dia de praia. Não, hoje é dia do Senhor. Ele me deu 6 dias para trabalhar, empreender, me divertir, e um dia Ele me deu para o encontro pactual com o povo da aliança, para que eu seja edificado e o glorifique. Não desperdiçarei esse dia. O salmista não tinha vergonha. Ele estava dizendo aqui, olha, também falarei dos teus testemunhos perante reis e não me envergonharei. Agora, voltando ao Salmo 119, o salmo que lemos ainda no início da liturgia. E aí estamos partindo para a conclusão. Observem, Salmo 19, verso 7 a 11. Ouçam com atenção. Se isso aqui, meus irmãos, não é o Espírito de Cristo falando, observe, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós não queremos sabedoria? Nós não queremos refrigério em nossa alma? A lei do Senhor, ele está dizendo. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Enquanto o mundo se entristece quando ouve o não, o Salmo está dizendo, os teus mandamentos alegram o meu coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Lembra do verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E aí vem, para fechar com chave de ouro, os versos 10 e 11. Observe, verso 10. Como que se fala isso da lei de Deus? Só alguém que nasceu de novo. Porque ele está dizendo aqui, olha, mais mandamentos, viu? Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que o ouro fino. Mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestar o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Deus nos deu uma lei. Cristo nos ensina que Ele não veio revogar essa lei, mas nos conduzir no caminho dessa lei. Atentemos então para o bom ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, pois Ele ama os mandamentos. E Ele preparou um novo caminho pelo seu sangue para nós. Um caminho onde podemos ir até a lei sem rejeição. Um caminho onde temos paz com Deus e não precisamos mais ficar apavorados. Aquela reação lá no Sinai, no dia que eles receberam os mandamentos, onde toda a congregação de Israel estava de pé, olhando para o monte, fumegando, ouvindo trovões, som de trombeta, eles estavam apavorados com medo de morrer quando a lei foi entregue. Mas agora, por meio de Cristo, esses trovões silenciaram. Agora, por causa de Cristo, eu não preciso mais olhar para a lei de Deus como uma espada afiada para me matar. Não!
o Deus que odeia o pecado, e sim odeia o pecador, não me odeia mais porque ele já sacrificou o seu filho na cruz por mim. Esse é o ponto, essa é a vida cristã, é o que nós temos. Eu não preciso mais olhar para a lei com esses olhos negativos. Assim como aprendemos com o Senhor, como podemos ler sobre o Espírito de Cristo falando no Salmo 19, que venhamos também ter prazer na lei de Deus, ter alegria na lei de Deus, que possamos, irmãos, dizer como salmista que a tua lei e os teus mandamentos são para mim mais doces do que o mel, que para mim é maravilhoso, é favorável aprender os teus mandamentos e andar por esses caminhos, porque eu sei que o teu nome é glorificado e eu sou cuidado pelo Senhor. Se um dia essa lei amargou para nós, se um dia ela nos ofendeu, ela nos disse, você é um pecador miserável que você vai para o inferno. Se um dia a amargou para nós, Cristo a adocicou para nós. Por isso o salmista está dizendo, essa lei é mais doce do que o mel para mim. Ela não me ofende mais. Ela mostra que a minha ofensa, o meu pecado, estava posto no Filho de Deus, me substituindo na cruz. É o que essa lei me mostra agora, como Paulo fala em Gálatas capítulo 3, essa lei é como um aio que me conduz a Cristo. Ela me conduz a Cristo, ela me faz ver quem eu sou de verdade, para que eu perceba a minha necessidade do Senhor. Eu preciso de Cristo, e é a lei que me ensina isso. Como eu posso não amar uma lei que me leva para o Senhor? Como eu posso não amar uma lei que está dizendo para mim, pecador miserável, não confie no seu próprio coração, não confie nas suas obras, confie em Jesus Cristo, corra para Ele. Essa lei é para o meu bem. Isso aconteceu, meus irmãos, quando Ele morreu por nós na cruz, quando o seu sangue foi derramado em nosso favor, quando Ele cumpriu essa lei em nosso lugar. É por isso que hoje, quando ouvimos os mandamentos, não temos que ter nenhum tipo de repulsa em nosso coração, nenhum tipo de rejeição. Podemos ouvir como palavra de Deus para o nosso bem e agradecer a Deus por tudo. E podemos então dizer glória ao Salvador Jesus. Glória ao Salvador Jesus, porque Ele nos aproximou. Ele nos aproximou, não é dos seus santos mandamentos, para vivermos para Deus. É um privilégio santo. Lá no passado, de todas as nações da terra, todas elas, Deus escolheu um povo. E aquele povo a qual Ele libertou, quem Ele libertou, Ele deu mandamentos, separando esse povo do mundo. A nós hoje Ele faz a mesma coisa. O mundo hoje festeja a sua própria carne. Estamos aqui. Deus nos separou. Deus nos livrou da condenação para podermos nos reunir como seu povo e desfrutarmos da sua glória, das suas bênçãos, da sua misericórdia. Agora, tudo aquilo que a lei um dia exigiu de mim e me prometeu condenar, não faz mais. Meu Cristo morreu por mim. A condenação que Ele sofreu era minha, era de cada um de nós aqui. Por isso, glória ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Porque por sua bondade, nós somos separados do mundo para vivermos esse novo caminho. Um caminho onde nós podemos obedecer os mandamentos, não com medo de ir para o inferno. Perceba como mudou tanto nas nossas vidas. Mas apenas por gratidão, porque Ele já sofreu por nós e já nos salvou. Cada vez que fomos tentados e fomos chamados pelo Senhor a honrar o seu nome e obedecer a sua lei, não é com pressão de irmos para o inferno, é por gratidão, porque estamos livres no Senhor. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Vamos cantar o hino, esse hino 59, que é Se a tristeza eu causei, Senhor. É um hino onde, na verdade, estamos orando a Deus e pedindo perdão. Cantemos então. Se a tristeza eu causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar,
Se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Ó Deus, podemos mais uma vez ouvir a pregação do Evangelho. E podemos admitir também, Senhor, que somos fracos e até muitas vezes tolos, por não reconhecermos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, há tantas pessoas, até mesmo cristãs, que rejeitam os Teus mandamentos, Senhor. E temos visto neste mundo as consequências dessa rejeição. E também em nossa própria vida, muitas vezes, queremos fugir disso. E por isso te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão, que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a confiar em Ti. Que nos ajude, ó Deus, a entender que os Teus mandamentos são uma bênção para nossas vidas. São o Teu cuidado sobre nós. É o Teu amor revelado. Que os Teus mandamentos nos conduzem à verdade de quem somos e de quem Tu és. Para não ficarmos soberbos, altivos, imaginando que nós somos bons o suficiente, que conseguimos alcançar justiça própria. A Tua lei nos livra de toda esta enganação e nos conduz a Jesus Cristo, nos conduz à cruz do Calvário para buscar no Senhor e somente nele toda a nossa salvação, toda a satisfação para a nossa vida, a paz que precisamos. É para ali que Tua lei nos conduz, Senhor. Por isso, perdoa-nos e ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para os Teus mandamentos com alegria. Que possamos também ter essa expectativa correta da Tua lei. E assim como os salmistas, assim como o Senhor Jesus demonstrou neste mundo, temos prazer em fazer a Tua vontade. Também falarmos que a Tua lei para nós é doce como mel, Senhor. Porque apenas a maneira de viver são as regras de amor que o Senhor nos deu, para nos ensinar a amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, força e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. É para o nosso bem, e principalmente para a Tua honra e glória. Por isso, ó Deus, nos ajude a compreender essas verdades, a não ficarmos com rejeição em nosso coração, com esse conflito terrível, mas que realmente tenhamos esta alegria na vida cristã, de saber que o Senhor nos conduz. E quando formos exortados, ó Deus, por Tua palavra, por mais que esta palavra nos toque de uma maneira dura para o nosso bem, que a partir disso venhamos nos alegrar por saber que o Senhor está cuidando de nós, como um pai faz aos seus filhos. Não permita que fiquemos rancorosos, com o coração duro,
quando ouvimos a tua lei, mas que muito pelo contrário, venhamos reconhecer a tua voz paterna em nosso favor, do nosso Deus e Pai nos ensinando a viver neste mundo para a tua glória. Ó Senhor, fortalece o teu povo, a tua igreja, abençoa cada irmão aqui presente e os irmãos também que acompanham pela internet, Senhor. O Senhor conhece nossas limitações, nossas fraquezas, nossas lutas diárias. O Senhor sabe muito bem e temos consolo de que o Senhor não nos abandona, de que Cristo está à tua destra por nós e de que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque estamos seguros. Por isso oramos também, pedindo ao Senhor que fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja, os irmãos que não estão presentes. O Senhor sabe as razões. Ó Deus, o Senhor conhece muito bem o coração de cada um, por isso suplicamos a Ti. Fortaleça os teus servos, Senhor. Fortaleça, para que tenham alegria de estarem aqui. Renova, Senhor, no coração daqueles que estão fracos, a alegria, o prazer de cultuar ao Senhor, de desfrutar da comunhão dos santos, para que haja alegria na tua casa, ó Deus. Nós temos mais uma semana de trabalho para enfrentar, mais uma semana onde seremos tentados, onde sim, o inimigo tentará nos derrubar de várias maneiras possíveis. E por isso pedimos ao Senhor, protege o nosso coração. Que a tua santa palavra seja alimento suficiente para nos dar forças para batalharmos por essa fé. E ó Senhor, que durante a semana, em nossas reflexões pessoais, em nossos devocionais, que o Senhor aqueça o nosso coração para que sejamos desejosos de no próximo domingo estarmos aqui guardando o teu santo dia, nos alegrando com o teu povo, cantando salmos e hinos para o Senhor, porque isso é muito bom, Senhor. É muito bom. Abençoa os irmãos que estão com dificuldades na saúde, problemas de saúde, estão sofrendo de alguma maneira, ou em seu próprio coração também. Socorre-nos, pois precisamos de Ti. Nós oramos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, enquanto nós temos a oportunidade de ofertar, vamos cantar o Salmo de número 124, onde nós cantamos sobre a libertação que o Senhor e somente Ele nos dá. Salmo 124. Cantemos então. Não fosse Deus que eu diga a Israel, se ao nosso lado não viesse estar, quando se erguerão homens contra nós, com toda a ira vindo sobre nós, vivos seríamos tragados, pois se o Senhor não estivesse lá, águas viriam a nos submergir, por sobre a nossa alma correr, águas impetuosas a passar, iriam nossa alma afogar. Bendito seja Deus, Senhor Javé, que não nos deu por presa aos dentes seus. A nossa alma Ele resgatou,
como ave que se libertou do laço feito pelo caçador. A nossa alma ele resgatou, tal como ave que se libertou do laço feito pelo caçador. Nosso socorro é o nome do Senhor. Foi Ele quem a terra e o céu criou. Graças a Deus. Que maravilha saber que o nosso Deus é aquele que nos liberta. Esse reconhecimento deve ser em nossas vidas também, né, irmãos? Como o salmista canta aqui, é um reconhecimento de que Israel teria sido destruído completamente se o Senhor não estivesse lá. Assim também é com nossas vidas hoje. Se não fosse o Senhor por nós, estaremos perdidos. Graças a Deus por isso. Vamos, neste momento, então, confessar a nossa fé no credo apostólico, meus irmãos. Vamos lá, então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E graças a Deus. Vamos então nos colocar de pé. Assim, o Senhor despede o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Cantemos então agora o Salmo de número 103. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Cantemos então. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que existe em mim, bendiga, pois seu nome é santo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Dos seus benefícios, não te esqueças de nenhum só. É Ele quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões, quem sara de todas as tuas doenças, tua vida da cova salva, e a tua cabeça coroa de graça e amor. Que em tuas velhice cumula de bens a fartar, de sorte que tua mocidade como águia se renovará. Justiça o Senhor executa e julga a todos os oprimidos. Ao servo Moisés seus caminhos Deus manifestou.
seus feitos notáveis aos israelitas mostrou. Gracioso é Deus, paciente, benigno e tem compaixão. Para sempre sua ira o Senhor não conserva, nem censura para sempre. Não tem nos tratado conforme o nosso transgredir, nem nos retribui, pois consoante requer nosso mal. Deus ama o que o teme, tal qual sobre a terra se alteia ao céu. E quanto Oriente e Ocidente se distam, assim Deus de nós afasta os nossos pecados, tal Pai que do Filho tem dó. Assim dos que o temem, demonstra, Senhor, compaixão, pois Deus sabe a nossa estrutura, conhece que nós somos pó. Os dias do homem comparam-se à relva, assim como a flor do campo. O homem floresce, mas desaparece também. Mas murcha ao vento que nela soprando está. Daí em diante não mais se conhece qual é o seu lugar. Desde eternidade a eternidade, a misericórdia segue a todos que o temem, justiça sobre as gerações. A todos que guardam o pacto firmado por Deus, e para os que lembram dos seus mandamentos e os cumprem também. Nos céus Deus estabeleceu o seu trono, seu reino domina tudo, e todas as hostes de anjos a Deus bendizei. Grandiosos em força, que sua palavra cumpris, e as ordens de Deus todas elas arrisca assim executais. E vós, os exércitos seus, bendizei ao Senhor, vós os seus ministros, que sua vontade fazei, bendizei ao Senhor. Vós todas as obras, em todo lugar bendizei, em todo domínio de Deus, sim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, está encerrado o culto solene.